Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai fazer um balanço em relação ao impacto das geadas que aconteceram durante o mês de julho sobre o centro-sul do país e também da seca que vem fortemente impactando aí a safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui na região, e dando todas essas informações com um balanço que já foi realizado pela Orplana. Então a gente conversa ao vivo neste momento com Denis Arroio Alves, que é diretor executivo da Orplana, Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Denis, muito boa tarde, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Boa tarde, eu que agradeço. É sempre um prazer estar trazendo a voz do produtor para vocês. Com certeza. Bom, Denis, tivemos um mês de julho marcado por três grandes incursões de frio sobre o centro-sul do país, geadas que foram nessas incursões representativas, algumas geadas inclusive chegaram até áreas mais centrais do país, que a gente não vinha acompanhando isso há algum tempo, E vocês fizeram um levantamento disso tudo. Como é que a gente já pode caracterizar os impactos das geadas sobre a safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui na região centro-sul? O que nós fizemos, Jonas, foi um levantamento, na verdade, de acompanhamento de safra. Em termos de condições climáticas, nós até havíamos conversado antes das geadas sobre a questão de seca, A pior seca dos últimos 90 anos, e agora nós tivemos o período de geadas aí talvez mais intenso e de maior abrangência de muito tempo, que a gente nem consegue precisar aqui. Agora, eu escutei esses dias de um ex-ministro da Agricultura aqui, que com certeza essa seca mais essa geada deve ser a primeira vez da história que nós estamos passando, o fator somado, O levantamento que nós fizemos é sempre muito cauteloso, porque o emocional pesa muito quando a gente fala de estimativa e está vivendo ali, está vendo aquele canavial que está com uma imagem muito ruim, agora ele está seco, marcado pela força da geada. É importante que a gente tenha muita responsabilidade nesse levantamento. Então, o que nós vimos são números realmente fortes agora nessa segunda parte da safra, que já se iniciou, na verdade, já está uma safra de 60% dela realizada. Um número mais forte, mas já esperado de uma quebra via seca nessa segunda parte. O principal impacto era agora mesmo, e que se soma agora a um impacto de geada. Então, porém, quando eu trago uma visão de safra como um todo, para ficar mais fácil para que o mercado acompanhe, nós estamos falando hoje numa quebra, na visão dos produtores de cana, em torno de 12% em relação à safra do ano passado. O que leva a um número, se eu extrapolar para Centro-Sul, a chegar numa moagem entre 530 e 525 milhões de toneladas de cana aí, que é o número que nós temos visto, tá, John? Certo. A gente consegue dar estimativas de vocês aí relacionadas à safra 2021-22 e também um comparativo em relação à última temporada, Denis? A última temporada, a moagem da Centro-Sul foi de 605 milhões, a Orplana moe aí 66 milhões, é cana de produtor direto aqui da Orplana. Nós estamos falando de cair para 530 e dentro da Orplana esse número deve cair para uns 55, 56 milhões de toneladas de cana. Então, é mais ou menos nessa proporção. Agora, nós começamos já a fazer algum tipo de leitura para o próximo ano, em termos de moagem, e acreditamos que mesmo que a gente volte a um perfil climático, se é que existe agora para a gente usar assim, mais normal, de distribuição de chuvas e temperatura, nós acreditamos que o impacto que veio já da seca do ano passado, mais seca deste ano, mais geada, nós devemos ter uma safra mais próxima desta, que vai se encerrar agora, de 530 milhões, vamos falar chegando a 540, 550, muito cedo para falar, mas é uma visão de agora, do que voltar a um patamar acima de 600 milhões de toneladas no próximo ano. Isso já é algo que a gente já vai monitorando a partir de agora, tá, João?
Entendi, mas atenção agora, então, já para o próximo ciclo produtivo, né? Eu queria, dessa safra 2021-22, abordar um pouquinho em relação à moagem. A gente deve ter uma safra encerrando um pouquinho mais cedo, né? Já havia algumas informações no mercado relacionadas a isso. Queria saber de vocês aí da Orplana, Denis. Realmente essa safra deve terminar um pouquinho mais cedo? Ao que tudo indica, sim, o ritmo da moagem ele veio forte, né, porque não teve interrupção de chuva também para o processo industrial, né, o abastecimento de cana seguiu constante. Com volume menor, a tendência de que esse final de safra ele venha para outubro com uma grande chance de terminar ali na primeira quinzena de outubro, o que é muito diferente dos últimos anos, que a gente chegou a moer até próximo ao Natal e virando o ano, e às vezes algumas unidades industriais. Então, isso reflete esses 70 milhões aí que nós estamos falando, né, esses 12% a menos de tonelada de cana no total processado. E, olhando já para a próxima safra, nós começamos a enxergar de novo um início de safra mais tardio, como foi essa agora. Mais para final de abril, começo de maio, uma vez que as canas de início de safra, essas sim sofreram mais com o processo da geada, que era a cana que a gente colheu no começo da safra deste ano e vinha brotando, além da cana de plantio, que precisa, em algumas regiões elas precisaram ser roçadas, realmente eliminadas para que rebrotasse. Então, nós perdemos aí 3, 4 meses que elas já vinham se desenvolvendo, crescendo, passa a ter um crescimento a partir do zero de novo. Então, isso tende a trazer uma pressão de início de safra um pouco mais tardio para o ano que vem. Ou seja, nós vamos ter uma entre-safra longa, que acaba custando caro para todo mundo, tanto para as indústrias como para a agrícola, porque o nosso custo é fixo e ficar parado nos impacta diretamente. Sim. Denis, diante dessa atenção já para a safra 2022-23 no centro-sul do país, como é que a gente deve esperar, né, as condições climáticas para os próximos meses? Porque isso também já começa a ser muito importante, né? A gente precisa de chuvas para que, de alguma forma, haja, né, as lavouras tenham uma condição melhor para se desenvolver, para brotar também, né? Não, sem dúvida. As previsões que tem de mais médio e longo prazo começam a falar no apontamento do fenômeno Laninha, agora voltando ao final da safra, que tende a levar uma chuva ali mais do meio de setembro para outubro, que já é um pouco de atraso. Mas talvez num volume melhor até o final de dezembro, aí, pelo que indica. O que nos preocupa agora, na verdade, Jonathan, é a questão do plantio, que a gente normalmente começa, alguns fazem plantio de 2 verões, né, plantam já a partir de novembro, mas no plantio mesmo ali de fevereiro a maio, começa a nos preocupar uma vez que a condição de muda foi bastante afetada. Então, o produtor vai precisar investir mais, vai estar num dilema entre investir mais, já passando com caixa mais apertado, porque mesmo com preços bastante remuneradores, no caso do produtor, o custo do produtor é fixo, quase 85%. Então, o preço sobe, mas não consegue trazer a diluição que ele precisa via volume. E quando ele olha para a próxima safra, ele talvez tivesse que investir mais em mudas pré-brotadas, né, o MPB, mais em meiose, mas isso com caixa já pressionado e olhando um valor de mercado que deve ser bom de novo de preço no ano que vem, há um risco, e nós temos tratado isso direto com o Ministério da Agricultura, fizemos um trabalho e apresentamos para a ministra Tereza Cristina, há um risco de que isso traga o envelhecimento do canavial, que leva esse impacto todo para mais anos, né? Vai ficar um canavial que, para retomar a idade ideal dele de produtividade, vai se arrastar por 3 a 5 anos. Então, nós temos feito um pleito de tentar alguma linha de incentivo para que o plantio traga uma possibilidade de uma linha de incentivo de investimento que faça uma competição contra esse preço do ano que vem, para que o produtor possa investir, porque ele vai precisar fazer um investimento diferenciado em muda para poder realizar esse plantio. Então, essa é uma preocupação, porque você vê como uma cultura como é a da cana, que é semi-perene, né? O que acontece no ano e a decisão tomada nele impacta depois por um ciclo, né? Então, tudo que a gente puser de inteligência agora, de suporte, de apoio, de incentivo, vai fazer muita diferença nos próximos 5 anos aí. Com certeza, Denis. Olha, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E sempre que vocês aí da Orplana tiverem novidades, queremos contar aqui com a sua participação, viu?
É sempre um prazer para a gente. Obrigado pelo espaço. Obrigado você. Bom, conversamos aí então com o Denis Arroio Alves, que é diretor executivo da Orplana. A Orplana, que é a Organização de Associações de Produtores de Cana aqui do Brasil. E a gente falou um pouco em relação ao impacto das geadas, né, e também da seca persistente aqui no centro-sul do país, sobre a safra 2021-22 de cana. E de atualização que a gente tem, né, que de fato as geadas tiveram impacto, né, as geadas que aconteceram durante o mês de julho tiveram impacto sobre os canaviais. A gente deve ver, né, esse impacto sendo registrado ao longo ainda desses próximos meses. A seca também teve um grande impacto, esse é um fator também muito importante que a gente vem acompanhando desde o final de 2020 já, né? Uma condição bastante adversa para o desenvolvimento dos canaviais. E é claro, diante de todo esse cenário, a gente deve ter uma temporada 2021-22 com uma moagem em cerca ali de 530 milhões de toneladas, segundo as estimativas da Orplana. E isso tendo uma quebra aí em torno de 10% em relação à temporada anterior. A gente também, né, já começa a acompanhar, e o mercado também já começa a acompanhar muito atentamente, agora as informações da safra 2022-23. Porque diante de todo esse cenário, já está dado que, de fato, a safra atual terá uma quebra, será bem menor em relação à temporada anterior, mas agora então o mercado já começa a olhar para 2022-23, porque chuvas são necessárias para o desenvolvimento das lavouras. O Denis nos falou também em relação ao plantio, né? Isso é muito importante, é muita atenção ao plantio da cana-de-açúcar, porque precisa-se de um incentivo diante de todo esse cenário bastante complicado que tem sido registrado na safra 2021-22. Então a atenção do mercado agora se volta para a próxima temporada, né? E o mercado está bastante atento a isso. A moagem neste ciclo produtivo atual, que termina lá em março de 2022, a safra vai ser mais encurtada, a safra vai ser menor, porque a gente, de fato, deve ter essa moagem sendo menor em relação à temporada anterior. A gente também falou em relação a aspectos de qualidade, né? Isso também é muito importante. E o mercado já começa a olhar, então, todas essas informações. E, então, a safra 2021-22 já dada como uma quebra, com menor produção de açúcar e também menor produção de etanol. O mercado se volta, então, para o próximo ciclo produtivo. E, diante desse cenário, segundo o Denis, eles já muito cedo para falar em relação a algum número da safra 2022-23, mas eles já estimam que a próxima temporada deve ser muito mais parecida com a atual e não deve se chegar aí ao volume de moagem próximo das 600 milhões de toneladas, como a gente vendo aí nos últimos anos. Então, esse é o cenário posto aí do mercado sucroenergético neste momento. A gente segue acompanhando todas essas informações aqui para a gente reportar para você, produtor rural e também envolvido no setor que acompanha a gente por aqui, tá certo? Durante a nossa entrevista você viu as nossas redes sociais, todos os nossos perfis, é só procurar a gente por lá e a gente segue aqui no nosso site online, 24 horas no ar, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. E os nossos boletins seguem ao vivo daqui a pouquinho, tem fechamento do mercado da soja e você pode continuar por aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.